Hoje temos 10 dicas sobre conteúdo para postar nos stories. Então, para você que está começando a produzir conteúdo aqui no Instagram e quer saber como levar esse conteúdo para obter um tipo de resultado, acompanhe as dicas aqui que eu vou começar a falar, tá bom? Oi Dayana, bem-vinda! Vamos lá então, a dica 1. A primeira dica que eu dou sempre, que eu sempre falo para as minhas clientes, para todo mundo que vem e me pergunta sobre produção de conteúdo, é sobre falar com o seu público-alvo e com a sua persona. Então você tem que ter isso bem definido antes, bem planejado, porque a gente trabalhar o marketing digital não é apenas fazer o que todo mundo faz e boa, vai dar certo pra mim. Não, a gente tem que fazer um planejamento, uma estratégia antes, tudo que eu já expliquei aqui pra vocês. A gente não pode sair atirando pra todo lado de qualquer jeito. Então a primeira dica é você saber qual linguagem você vai usar. Você tem que saber falar com a sua audiência. Se a sua audiência é mulher, você tem que saber o jeito que você fala com ela. Se a sua audiência é mista, é homem e mulher, você não pode falar com os dois públicos se você fala da mesma forma que você fala só com mulher. Você tem que ter um diálogo um pouco claro e que a pessoa entenda o que você está falando. Então, a gente volta de novo na persona e no público-alvo. Para a gente ter um negócio digital, a gente tem que ter isso bem estruturado para você saber como que você deve aparecer aqui na frente da tela e como que você deve manter esse diálogo, tá? Então essa é a dica 1. A dica 2, apresente os seus clientes sobre você e sobre a sua empresa. Gente, não é de hoje que a gente trabalha gatilho mental de história, tá? O que é? Mas, Bel, eu preciso falar sobre mim e a sua empresa? Se você quiser, você não precisa, mas a gente tem isso comprovado, que isso vai gerar uma conexão com o seu cliente, que ele vai gostar do conteúdo que você está postando. Então, poste como que você começou, como que foi a sua jornada até aqui, por que você decidiu abrir uma loja, ou abrir um negócio online, ou vender algum serviço aqui no digital. Fale sobre a sua empresa, qual o seu maior sonho para a sua empresa, as suas ambições para a sua empresa, a sua missão como empresa, os valores que você traz por trás do seu interno. Hoje eu postei um vídeo aqui no feed falando sobre você ser o que a sua empresa é. Que a gente não desvincula a imagem pessoal com a imagem da empresa. Os dois é a mesma coisa. Então, você é o reflexo da sua empresa. E quando eu falo para vocês contarem a sua história, falarem um pouco mais sobre você, sobre a sua jornada, e repetir isso, não é tipo assim, falar quando eu abri a minha página no Instagram. Eu tô abrindo a minha marca agora, eu tô abrindo a minha postagem de conteúdo agora e eu vou me apresentar agora. Não, todo dia você ganha seguidores, né? Todo mês você aumenta, sei lá, 5, 10 seguidores que seja, e esses 5, 10 pessoas que estão te seguindo, elas não sabem sobre a sua história, sobre a sua empresa. Então você sempre tem que deixar isso meio que repetitivo. Você sempre estipular, eu vou falar sobre a minha história uma vez por mês. De repente, você lembrou de uma coisa que você não contou lá no primeiro Stories e depois você lembrou, mas eu passei por isso também na minha empresa. Às vezes você conversa com alguém e você lembra de algo, de alguma dificuldade que você passou e que você não tinha mencionado para as pessoas. Então, isso também é bem legal, tá? Falar sobre você e sobre a sua empresa. E não esqueça de deixar esse conteúdo gravado nos destaques. Então, a dica 2 você pode deixar no destaque, porque quando alguém chegar e não te conhece, vamos supor que tem uma pessoa que gostou do seu feed, gostou do que você vende, só que ela não te conhece. Ela vai fuçar lá nos destaques e ela vai entender um pouco mais sobre você. Se a sua história, se o que você contar do seu propósito, da sua missão, dos valores internos que você tem for compatível com o dela, é mais certo que ela vai comprar algo de você. Então deixa isso também nos destaques que vai fazer a diferença. Tem alguns pontos no nosso perfil do Instagram mesmo que a gente tem que deixar. Então, esse é um ponto, a dica 2, falar sobre a sua história e sobre o seu negócio, como missão, visão, valores e contar um pouquinho sobre a sua trajetória.
Beleza? Cheque. Dica 3. Rotina. Conte para os seus clientes como que é a sua rotina de trabalho, como você se organiza, quais dias da semana você faz o quê, como é o seu ambiente de trabalho. Deixe gravado isso nos stories. Então, assim, a gente aqui no estúdio, no Isabel Designer, a gente tem uma rotina que de segunda-feira eu faço, às vezes, o administrativo, financeiro. Aí, terça, eu produzo conteúdo. Na quarta, eu só trabalho para o marketing sem agência, então eu estruturo tudo que eu vou fazer aqui na semana. Na quinta, eu faço o site. E na sexta, eu faço identidade visual. Tô supondo aqui para vocês. Então, mostre para o seu cliente que você tem uma rotina, que você é organizado. Mostre o seu ambiente de trabalho, a hora que você chega, a hora que você vai sair. Se chegou novidades, se não chegou. Ele quer saber, se ele é seu fã, gente, ele quer saber se você comprou algo novo, se você montou um look novo, né? Eu tô vendo a Belle que tá assistindo aqui. Então, assim, mostra a sua rotina, fale um pouco mais sobre você, enfim. Dica 3. Dica 4. Fale sobre os serviços e produtos que você vende. Explique a qualidade, mostre os diferenciais, o que seu produto tem de diferente. Mostra a embalagem do seu produto que você preparou com tanto carinho. Se não tem uma embalagem legal, não tem problema. Mostre outra coisa que você acha que seria interessante das pessoas verem. Mostre o processo de produção. As pessoas querem saber da onde que vem, como é feito, qual é a ideia por trás. Por isso, a gente tá tudo aí falando de branding, a gente tá contando algo a mais. Então, o cliente, ele quer saber esse algo a mais. Então, essa é a dica 4. Diferenciais, qualidade, mostre o processo. Então, isso é a dica 4. Para quem trabalha só com serviço, é legal você mostrar o porquê que você é diferente, como que a sua empresa, resolve algum tipo de problema, tá? Isso é legal. Dica 5. Fale sobre a dor do seu cliente e como você pode ajudá-lo. Quando a gente estipula, novamente, a persona e o público-alvo, quando a gente tem isso bem definido, a gente sabe exatamente a dor do cliente. Então, a gente sabe por que ele deve comprar o meu produto, vai ter algum evento, não vai, ou ele tá com algum problema, por exemplo, pessoal, que ele precisa de um advogado. Então, a gente tem que saber qual é a dor. E quando a gente estipula a persona, a gente sabe. Então, é legal que você pegue bem na ferida dele, através dos stories, e que faça isso converter em venda, por exemplo. Outra coisa também que a gente sempre fala para os nossos clientes pra gente estipular sempre 10 dores. Mas o meu cliente não tem 10 dores. Ele tem 10 dores e ele tem muito mais que 10 dores. A gente dá um mínimo de 10 para você anotar quais são as dores do seu cliente. Ambições. Você também vai entender quais são as ambições do seu cliente, da sua persona. Então, a minha cliente aqui no estúdio, ela quer que eu ajude ela a criar uma identidade visual, porque ela tá abrindo uma empresa, então ela quer já se diferenciar de início. Isso é uma ambição. Ela quer ter sucesso no negócio dela. Isso é uma ambição. Uma dor dela, ela não tem muito dinheiro para investir, ela não sabe o que ela pode fazer, tá? Isso são exemplos. Então, lista aí 10 dores e 10 ambições e poste isso nos stories, né? Fale pro cliente dessas dores dele. Fala, se você tá sentindo isso, então eu posso te ajudar, enfim, né? Dá a solução pro cliente da dor e da ambição, tá? Dica 6. Ninguém tem um negócio perfeito. Gente, ninguém tem. Não adianta, ninguém é perfeito. Nem Deus conseguiu agradar todo mundo, nem Jesus Cristo. Então, ninguém tem negócio perfeito. Mostre para o seu cliente que você não é perfeita, e que você também comete erros, e que você tem imperfeições no seu processo. As pessoas gostam do que é real, elas não gostam do que
do que é imperfeito, do que está longe da vista dela. Então, vocês podem falar sobre algum problema que vocês tiveram no dia a dia de vocês, ou alguma situação desconfortável com algum cliente que não entendeu alguma coisa. Vocês podem trazer isso à discussão nos stories. Então, isso vai gerar conexão, isso vai gerar com que a pessoa entenda que o seu negócio também é igual ao de todo mundo, que tá todo mundo no mesmo barco, que existem pessoas e clientes difíceis, que nem todo mundo ama o que a gente faz. Então, vocês podem trazer, e vocês podem trazer até, por exemplo, comentário de alguém que não gostou de alguma coisa que vocês fizeram. E você traz esse comentário e traz a solução junto. Não gostei do atendimento. Desculpa, fulana, estamos tentando melhorar, como poderíamos te ajudar. Então, mostre isso, não tem problema, né? Claro que a gente não vai só falar dos nossos defeitos, mas mostre a solução que você está trazendo, mostre que você é imperfeito, que você é real e que você tem clientes reais e que te adoram por causa do seu jeito, tá? Então, essa é a dica 6. Dica 7, prova social. Tudo que tiver de comentário, amei, maravilhoso, compro sempre, sou cliente fiel, você me ajudou em tal isso, você me inspira. Tudo que tiver de comentário legal, que seja ótimo para sua empresa, que as pessoas amem o produto que comprou e comprovou que o seu serviço é algo diferente e as pessoas amam, poste nos stories, tá? Compartilhem esse comentário. O stories a pessoa tá vendo 24 horas por dia. O Brasil é o país que mais consome stories do mundo. Então você pode postar tudo isso nos stories e deixa um destaque gravado também sobre prova social, sobre as pessoas falando bem do seu negócio, por exemplo, o que minhas clientes acham sobre o meu serviço ou sobre o meu produto. Então isso é bem legal, tá? Prova social é tudo na nossa vida. Se a gente tem no curso, né, do Érico Rocha, ele fala que se a gente tem uma venda, isso já serve de prova. Isso já serve que o nosso produto dá certo, que ele resolve. Então, isso é muito legal. Então, poste isso. Na dica 6, de não ter um negócio perfeito, hoje eu tava assistindo aqui os stories da Giovana Risa, eu acho, se eu não me engano. Ela postou um comentário ruim nos stories dela de uma cliente dela que falou que ela foi grossa. Isso aqui em cima, ela postou um outro comentário de uma outra cliente que falou: Gi, você me ajuda demais, eu amei seu conteúdo, enfim. Então, você tem 2 tipos de comentário. E aí, ela falou: gente, não é que eu fui grossa, é que ela quis saber de uma coisa que eu não consigo atender ela, e ela não gostou que eu respondi ela que eu não conseguia atender. Então, assim, já esclarece tudo. Então, pode postar as dores, mostre que você não é perfeito, tá? Que tem na dica 5, né? Na dica 6, na dica 7 é a prova social. Aí, dica 8, lembrete de lives e frases inspiradoras. Não esqueça de dar crédito para o dono da frase. Eu vejo muita gente nesse Instagram postando frases de bom dia, boa tarde, boa noite, ou alguma frase inspiradora de algum pensador, tipo empreendedor, alguma coisa assim. Nunca esqueça de dar crédito para quem falou aquela frase. Aqui no Instagram a gente também trabalha com plágio e internet não é terra de ninguém. Cada pessoa que falou uma frase, ela tem um dono. Então é sempre bom você dar um crédito para da onde você pegou essa frase, de qual Instagram você salvou essa foto, se você pegou no Pinterest, se não. E sempre deixe também, por exemplo, se você for criar conteúdo uma vez por semana, fazer live e tal, deixa lembrete de live, sobe para as pessoas lembrarem que você vai trazer esse conteúdo, né? Então isso é a dica 8. A dica 9, dê a sua opinião sobre assuntos pertinentes na sua área de atuação. O que é isso, gente? Eu sempre tô atenta a notícias de marketing, branding e marketing digital.
A gente que trabalha num segmento, a gente sabe quando surge alguma coisa, alguma novidade, ou até mesmo quem trabalha com moda, do que as blogueiras estão vendendo e do que elas estão falando. Se isso faz parte do assunto que você engloba, da sua persona e do seu negócio, você tem que compartilhar essa notícia, porque as pessoas têm que ver que você está estudando o tempo todo, as pessoas estão vendo que você está interagindo com um assunto, que você é uma pessoa antenada. E quando você dá opinião sobre esse assunto de alguma notícia que saiu que você pode atrelar ao seu negócio, é melhor ainda. Porque daí isso cria autoridade. Se você fala, vamos supor, pode ser que tenha uma peça da moda que saiu e que você não goste. E tudo bem você falar, ai gente, eu não gosto, tudo bem. Ou se não, eu amei, eu achei genial, o que vocês acharam? Fazer essa interação com o seu cliente que está aqui no virtual. Essa interação é a mesma interação que a gente tem na loja física, por exemplo. Quando a gente está batendo um papo com alguém. Então, dê a sua opinião, isso é muito válido. Isso é gatilho mental de autoridade. Então, assim, nunca deixe de dar a opinião sobre alguma coisa, tá? Essa é a dica 9. E não esquece também de colocar os créditos. Ah, eu vi essa notícia em tal lugar. Ai, tá escorregando aqui. Eu vi essa notícia em tal lugar, deu crédito para aquela página. Igual eu falei, internet não é terra de ninguém. Alguém falou isso antes de você, né? Mas mostra que você está estudando, que você está inteirada no assunto. E a dica 10, que não menos importante, tá? Acredito que seja a mais importante de todas essas que eu falei, que é para vocês postarem com frequência. Estabeleça metas. Ah, eu vou fazer tantos stories por dia. Eu vou fazer 4, 5 stories por dia. Então, estabeleça uma meta, se organize para isso e mantenha essa frequência. Não posta, não fica assim de postar um dia, no outro não postar. Isso você vai perdendo alcance e engajamento aqui no Instagram. Então, não faça isso. Estabeleça uma meta. Eu vou postar 3 stories por dia. Eu vou postar 3 stories por dia, tá? E mantenha isso num fluxo assim de todos os dias, tá? Se quiser parar no final de semana, não precisa. Então, faça pelo menos 3 stories por dia, um pela manhã, um pela tarde, um pela noite, caso você queira. Porque a gente não sabe aonde que está o nosso público, principalmente quando a gente está começando. A gente não sabe o horário que ele mais visualiza os stories. Então, se você manter essa rotina e postar pelo menos um de manhã, um à tarde, um à noite, depois você consegue trazer pelas informações aqui do Instagram, qual foi o horário que você teve mais visualização nos stories. E aí você consegue definir isso como um objetivo e depois só postar naquele horário que você sabe que vai ter mais visualização. Então isso é uma dica, hein? A dica 10. Quanto mais você fizer stories, melhor. Ai, Bel, mas eu acho chato quando fica aquele monte de pontinho aqui e eu não aguento. Não, quanto mais você postar, melhor. O Instagram tá vendo que você tá interagindo, que você tá botando a cara aí, que você tá entregando conteúdo. Então isso é muito bom. Bel, mas as pessoas não assistem até o fim. Não precisa, tá? Se a pessoa não assiste até o fim, tudo bem, deixa ela, não se preocupa com ela. Se preocupa com quem realmente tá assistindo o seu stories até o fim. Porque se a pessoa está assistindo o seu stories até o fim, aquela pessoa que assiste todos, é porque ela realmente gosta da sua empresa, ela realmente é seu fã. Então não se preocupe com a minoria, se preocupe com quem realmente te acompanha, com quem realmente gosta do que você faz. Então é isso que vocês têm que ter. Chega de seguidor fantasma, de gente que não dá ibope pra gente, que não comenta, que não curte, que não compartilha. A gente precisa de pessoas reais, que gostam. Por isso que a gente fala que número de seguidor é métrica de vaidade, tá? Então, isso é a dica 10. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar aqui. Então, para as pessoas que entraram depois, eu vou recapitular tudo que eu falei para vocês anotarem, tá? Eu vou deixar também salva essa live aqui no IGTV, para depois vocês assistirem certinho. Mas eu vou recapitular e vou falar de uma forma mais breve agora, sem explicar cada ponto. Então, vamos lá. Dica 1.
Saiba com quem você fala e com qual linguagem você deve usar. Então, essa é a dica 1. Dica 2. Apresente os seus clientes sobre a sua empresa e sobre você. As pessoas querem saber de você. Você é o reflexo da sua empresa. Dica 3. Rotina. Conte aos seus clientes como é a sua rotina de trabalho. A hora que você chega, o que você faz durante a semana, qual é o dia de compra, qual que não é, qual tipo de produto ou serviços. Para quem vende serviço é advogada, se eu vou numa audiência, se eu não vou. As pessoas adoram rotina. É por isso que as influenciadoras dão certo, porque elas mostram a rotina do dia a dia delas, tá? Dica 4. Fale sobre os seus produtos e serviços que você vende, só que você tem que deixar um destaque sobre isso. Explique a qualidade, mostre os diferenciais, mostre a embalagem que você manda para os clientes, mostre o processo de produção ou como que você trabalha num determinado projeto, se você vende serviço, tá? Dica 5. Fale sobre a dor do seu cliente, como você pode ajudá-lo com essa dor. Fale sobre a sua ambição, sobre a ambição do cliente, como você pode ajudar ele a alcançar essa ambição que ele tem no seu nicho de mercado. Então, lista 10 dor e 10 ambição e vamos fazer stories para ativar esse gatilho mental dele aí. Dica 6, ninguém tem um negócio perfeito. Mostre as suas imperfeições, mostre quando tiver um comentário negativo, mostre quando você passar por algum tipo de problema e você resolver aí na sua empresa. Mostre a solução dos problemas do seu dia a dia, tá? Dica 7, prova social. Comentários positivos sobre minhas peças, sobre os meus serviços. Vou tirar print de tudo, vou perguntar para o meu cliente se eu posso postar e deixo um destaque lá só de prova social, tá? Se quiser escrever, por exemplo, o que as minhas clientes acham sobre mim, pode ser também. Lembretes de lives, frases inspiradoras, não deixe de deixar o crédito. Se alguém vai fazer uma live, alguma pessoa que é inspiração para você, você vai lá e faz um lembrete de live e mostre para suas clientes. Não necessariamente precisa ser você pode indicar outra live de outra pessoa. É legal também. Dê sua opinião sobre assuntos pertinentes na sua área de atuação. Saiu notícia na sua área de atuação que vai fazer a diferença para o seu cliente saber isso ou não, que você já sabe que o seu cliente queria saber disso, posta. Posta que você está antenada nos assuntos, posta que você adora estudar, que você realmente está preocupada com os assuntos que envolvem o seu nicho, né? E não esquecem de postar os créditos também da onde que veio essa notícia. E dica 10, poste com frequência, estabeleça metas. Então, tem uma meta de fazer um stories de manhã, à tarde, à noite, mantenha essa meta. Ou então, vou fazer vários stories, não se preocupa com quem não está assistindo, se preocupa com quem assiste você até o final. Legal. Stories, vídeo falando ou escrito, tem diferença? Tem diferença. Vídeo as pessoas gostam mais, tá, Dayana? As pessoas gostam de acompanhar você falando, a forma que você se expressa, mas se você tá começando, é melhor postado do que não postado. Então pode postar também escritos. E tem uma forma legal também que as pessoas estão fazendo, por exemplo, eu falando aqui pra vocês nos stories e ela escrevendo um resuminho, escrever o resumo nos stories. Aí quem não tá com áudio, às vezes para ler o que tá escrito, que daí é legal, que daí é a conclusão de uma ideia também, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Que vocês querem perguntar? Eu dei 10 dicas aqui. Se vocês separarem essas 10 dicas a cada dia da semana, vocês já têm um conteúdo para postar em cada dia da semana. A única coisa que vocês têm que aprender, que vocês estão aprendendo e aplicando. Eu vejo muita gente aqui no Instagram que acompanha um monte de conteúdo, que aprende um monte de coisa nova, mas não aplica daí no seu negócio. E aí como que o seu negócio vai dar resultado para você, né? Não vai. Então é bom vocês estudarem, entenderem um pouco mais sobre isso, anotar. Já tem 10 dias aqui, hein? E aí você aplicar. Se organiza para você fazer isso, né? Faz um checklist aí, anota num papel. Só o meu produto sem precisar aparecer.
pode postar só o produto, mas lembra lá na dica 1 que eu falei, que você é o reflexo da sua empresa. As pessoas querem saber quem é você. As pessoas querem saber o que você faz, o que você está mostrando o seu produto. Então é legal você fazer esse tipo de interação. Para as pessoas que têm vergonha, eu quero que vocês tirem esse estereótipo da cabeça que vocês vão ser blogueirinhas. Não, vocês estão vendendo o seu produto. Vocês estão falando com clientes online. A única diferença é que eles não estão na sua frente e que você está falando com a câmera. Mas eles vão te responder, eles vão te retornar. Então, quanto antes você começar a treinar e a falar com o seu cliente através dos stories, da mesma forma que eu tô fazendo aqui na live com vocês vão ter um resultado muito melhor, tá? Não é legal só mostrar produto, só fazer stories de produto. Já tem uma pesquisa que a gente tá aprendendo aqui, que quem faz o Instagram de catálogo de produto vende menos de quem posta conteúdo, gente. Então as pessoas elas estão optando, isso é uma tendência para quem realmente faz o diferente, tá? Então faz um esforcinho aí, não tem problema, eu falo um monte de coisa errada, eu gaguejo também, não precisa ficar pensando muito, faz lá e posta. Se caso você postar, falar, ai, mas eu tô insegura, eu tô com vergonha, sabe o que você faz? Não assiste. Posta, fala tudo que você tem pra falar lá e não assiste depois, deixa lá rodando. Você vai ver como as pessoas vão gostar e vão se identificar com você, vai falar, ai, o seu jeitinho, antes eu não te conhecia, eu só te conhecia aqui pelo Instagram, mas eu não sabia quem é você. Então isso vai gerar conexão novamente, tá bom? Isso, se esforça, marca a gente quando você postar alguma coisa, alguma dica nossa, que a gente vai ficar super feliz e a gente vai tentar ajudar vocês cada vez mais a se destacarem aqui nas redes sociais, tá? Conteúdo em vídeo gera conexão, gente. Pode fazer sem conteúdo, sem vídeo, igual escrito ou só mostrando o produto, mas tenta sair disso, tá? Porque se você quer ser diferente, quer realmente ganhar um resultado legal e isso render faturamento, eu digo faturamento em dinheiro mesmo, vocês têm que seguir tudo que a gente fala aqui, porque daí você se diferencia, você não é mais do mesmo, tá? E isso gera resultado financeiro. É só vocês começarem a fazer que daí vocês vão perceber, tá bom? Então é isso, gente. Deu 30 minutinhos aqui eu falando. Eu vou deixar essa live guardada aqui. Obrigada por terem participado, né? Por terem mandado perguntas. É assim que eu gosto. E a gente vai se falando, vão acompanhando aqui os stories, os conteúdos, a gente vai soltar um desafio aí mais pra frente, que eu acho que vai ajudar você, Raquel. Então, acompanhe as novidades que a gente vem fazendo aqui no Marketing Sem Agência, tá bom, gente? Então, um beijo pra vocês, uma ótima semana!